Boa tarde, pessoal. Nós voltamos aqui para dar continuidade nos vídeos sobre relacionamentos. No último vídeo nós falamos sobre carências, né? Qual a parte que te falta? E aí nós descobrimos que carências está relacionadas a diversas possibilidades e reflexões sobre isso. Então, se são habilidades que me faltam, se são capacidades, é claro que a capacidade tem a ver com habilidade e comportamento, se são comportamentos, se é espaço, ou seja, a necessidade influencia muito, né? Na questão do meu desenvolvimento também, algumas pessoas se desenvolvem mais pela necessidade, outros mais pela busca. Então, neste processo de autoconhecimento sobre relacionamentos, quando nós falamos sobre carências, nós conversamos sobre, será que é de responsabilidade do outro suprir as carências que eu desenvolvi na minha história de vida? Porque nós não estamos falando somente das carências que eu tenho hoje. Aliás, as carências que hoje eu percebo, ou que às vezes o meu parceiro, ou que às vezes algum colega de trabalho, né, algum feedback que eu tenha recebido, percebe, tem a ver também, pode estar relacionado às minhas emoções e sentimentos de acordo com a maneira como eu encarei a minha história de vida até aqui. Ou seja, eu posso ter aprendido a alimentar carências, a acreditar que eu tenho capacidades limitadas, não é? Através das crenças limitantes e de que eu não consigo desenvolver mais do que isso. É claro que todos nós temos as nossas limitações e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Você já ouviu falar sobre frequência afetiva? Eu prefiro dizer disponibilidade afetiva. Vocês já perceberam que algumas pessoas cresceram com responsabilidades muito grandes desde cedo e foram para o mundo desde cedo para ganhar a vida, né? São pessoas que aprenderam a morar sozinha desde cedo, a fazer tudo sozinho. Às vezes tinha uma responsabilidade de fazer algo pela família, mas foram pessoas que foram buscar, de acordo com seus objetivos, com seus desejos, tudo aquilo que ele acreditava que era satisfatório na sua vida. E há pessoas que desde muito pequena foram, podemos até dizer, treinadas a olhar para o outro, a cuidar do outro. Nós não estamos falando aqui da questão da empatia, não. Nós estamos falando de modelos, como nós falamos em vídeos anteriores, modelos que nós reproduzimos desde o nosso legado histórico do modelo feminino e masculino, independente de gênero, tá? Mas foram modelos que foram impregnados estruturalmente, socialmente, na nossa cultura familiar principalmente, na cultura que nos rodeia, né? As convivências que nós tivemos desde pequenos, modelos e referências que nós desenvolvemos desde pequeno. E aí algumas outras pessoas foram ensinadas e educadas a ter uma frequência afetiva mais voltada para o outro. É como se nós tivéssemos, de maneira bem simples, tá? Bem senso comum. É como se nós tivéssemos uma capacidade afetiva que foi desenvolvida também pelo afeto que nós recebemos das nossas relações. E nesta capacidade afetiva, vamos pensar que isso é um pote, eu fui desenvolvendo a minha disponibilidade afetiva. O que significa isso? A disponibilidade de afeto que eu tenho para oferecer ao outro. Olha que interessante. Você já pegou aquela amiga que faz muito tempo que você não vê e de repente 2 anos depois você encontra com ela novamente e você começa a conversar e é como se vocês nunca tivessem se distanciado? Enquanto algumas pessoas você convive diariamente e não consegue desenvolver uma frequência afetiva ou uma disponibilidade afetiva, sejam por valores diferentes, por objetivos diferentes, características de personalidade, né? Você convive, se relaciona, vamos falar de relacionamento, ou seja, eu tenho uma ligação, mas eu não vou desenvolvendo vínculos. Mas para eu desenvolver vínculo, eu necessito de uma disponibilidade afetiva, ou seja, de uma frequência afetiva. E é importante nós percebermos que dentro das nossas carências, talvez elas sejam muito grandes, porque nós não aprendemos a ter uma disponibilidade afetiva ou uma frequência afetiva com o nosso relacionamento.
Eu tô dizendo aí, ó, do relacionamento seu com você mesmo. Nós não aprendemos a ter essa disponibilidade afetiva. Ou eu só aprendi a ter essa disponibilidade afetiva para as minhas necessidades. Então nós estamos falando de opostos, que nós falamos também na questão da carência. Ou o exagero, lembra da frase de Freud? Todo excesso esconde uma falta. Ou o exagero ou a falta. Ou pessoas que se desenvolveram extremamente individualistas, rígidas, têm dificuldade de compartilhar seus espaços, suas ideias, de fazer as coisas juntos, de agregar, não é? Ela tem tudo pré-determinado, planejado, organizado, e quando ela vai se relacionar, ela às vezes desenvolve uma dificuldade muito grande de ter este encontro e desenvolver este projeto de uma maneira que ela nunca fez, que é junto com outras pessoas, né? Ou o excesso, aquela pessoa que não consegue fazer nada para si, sozinha, e sempre tem que estar agregando pessoas, não consegue disponibilizar um tempo para si, sozinha, sair sozinha, ir num cinema sozinha, dar um passeio no shopping, tomar um vinho ou uma cerveja sozinha, aquela pessoa que tem a necessidade de estar sempre junto com alguém. Então todo esse excesso esconde a falta às vezes da capacidade da nossa disponibilidade afetiva. Você já tinha ouvido falar disso? São novos termos que vão surgindo aí para a gente poder compreender um pouco mais esse processo de autoconhecimento. Então é muito natural que, vamos pensar, se eu sou uma pessoa que tenho carências muito grandes em relação à minha disponibilidade afetiva comigo mesmo, eu não consigo fazer nada sem o outro, e eu estou com um outro que tem uma disponibilidade afetiva muito voltado para ele, como que nós vamos conseguir equilibrar esta relação? Como eu vou conseguir conviver nesta relação? Uma pergunta para a gente poder responder. Tá bom, Gisele, então você está me dizendo que todos nós temos uma frequência e uma disponibilidade afetiva. E é preciso sim que a gente compreenda que às vezes é aquilo que eu sou capaz de oferecer. Em todo o teu processo evolutivo e crescimento que você esteve até agora, que foram influenciados por multifatores, desde a tua estrutura econômica, da tua estrutura social, dos teus relacionamentos, da falta de afeto, do excesso de afeto, do equilíbrio de afeto, nós fomos aprendendo a desenvolver essa capacidade afetiva. O que é interessante é que nós, como seres evolutivos que somos, podemos continuar desenvolvendo esta capacidade afetiva. Há pessoas que com pouca convivência social, para ela é o suficiente, e ela segue a vida com seus objetivos, suas metas, suas necessidades. E há outras pessoas que têm uma necessidade altíssima de convivência social. Seja um ou seja outro, quando ele está desequilibrado ou em excesso, eu posso estar escondendo esta falta de capacidade de equilibrar esta capacidade afetiva ou esta frequência afetiva, não é? Ou eu tô tão acostumado a olhar para o outro, eu tô tão acostumado a olhar para mim mesmo, que eu preciso descobrir como é fazer o meio termo. Eu continuar no meu caminho, como eu disse nos vídeos anteriores, mas aprender dentro do meu espaço, abrir um espaço para que o outro possa atuar, para que o outro possa entrar neste espaço, participar, agregar, compartilhar. E também com aquele que é excesso, que esse também possa aprender a viver sozinho e apreciar a sua própria companhia, não é? Que aí são as pessoas que nós estamos falando com uma altíssima frequência afetiva, só que se esta frequência afetiva estiver baseada nas tuas carências, elas não são reais. Elas não estão relacionadas geralmente com a tua capacidade. Vou dar um outro exemplo para a gente continuar aqui. Supondo que essa capacidade seja num pote. Esse pote tem 100%. Se você der tudo, esse pote é teu, ele te pertence. Ele é a função vital da tua vida. Se tu der 100%, vai esvaziar e você vai ficar sem. Se tu der 20%, você vai ficar com a sua capacidade afetiva só para você. Só que aí você não transborda
Você não aprende a atuar essa afetividade com o outro, a exercer essa afetividade com o outro, a compartilhar. Então, nem o excesso e nem a falta. Porque todo o excesso e a falta está escondendo as minhas habilidades, capacidades, comportamentos de distribuir esta frequência afetiva de acordo com as minhas relações.